Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso de primeiros passos com o Scribus. E nessa aula nós veremos aqui a evolução do formato de arquivo do Scribus, beleza? Mas antes, como de costume, novamente eu já peço aí para que você já deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos aulas novas do curso aqui no canal. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso de primeiros passos no Scribus, que estamos disponibilizando gratuitamente aqui no canal. Eu vou deixar a playlist desse curso no canto superior direito da sua tela, para que você tenha acesso a todas as aulas desse curso dentro de uma sequência lógica. E se você quiser saber mais sobre o Scribus, a como utilizar o Scribus de forma profissional, nós temos um curso completo de Scribus do básico ao profissional em nossa plataforma fechada, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira saber mais informações, beleza? Bom, então vamos lá, né? A evolução do formato de arquivo do Scribus. Com cada lançamento, os arquivos eles têm uma série de parâmetros para seu trabalho que não faziam parte das versões anteriores. Então, o maior efeito no usuário é que os lançamentos atuais do Scribus eles podem carregar arquivos que foram criados com versões mais antigas, mas só os salvarão no formato mais novo. Infelizmente, o contrário não ocorre. As versões mais antigas, elas não podem carregar arquivos mais novos e um erro resultará caso você tente abrir um arquivo criado numa versão atual do Scribus em versões mais antigas. E é o que acontece aí, né, com grande parte aí, dos softwares, aí, inclusive os softwares proprietários, né? Arquivos criados em versões anteriores você consegue abrir nas versões mais novas. Do contrário, isso não ocorre, né? Porque o formato de arquivo ele evolui, ele adota novos parâmetros que as versões antigas elas não conseguem, elas não possuem. Então, quando você tenta abrir um arquivo criado numa versão mais nova com novos parâmetros, numa versão mais antiga, obviamente que você terá aí um erro, né? Ela não vai conseguir abrir esse arquivo, beleza? Do contrário, né? Dá para você abrir um arquivo criado numa versão antiga, numa versão mais nova, porque essa versão mais nova, ela incorpora, né, os parâmetros aí que são legados das versões anteriores. Ela apresenta novos parâmetros, mas ela lega das versões anteriores aí os parâmetros dessas versões, beleza? Bom, então se você precisar compartilhar arquivos do Scribus com outra pessoa, é aconselhável que você use a mesma versão que ela, né? Para você não ter problemas aí de compatibilidade. Se você utiliza o Scribus para trabalhos em equipe, trabalhos colaborativos, o ideal é que todos os integrantes dessa equipe utilizem a mesma versão do software, beleza? Bom, um problema que surgirá quando você alterna formatos. À medida que o Scribus ele continua a ser desenvolvido, houve uma mudança, né, na exibição de texto dentro de quadros de texto. Então, para uma determinada fonte, por exemplo, os caracteres eles podem ser exibidos mais próximos da borda superior do quadro e pode haver diferenças no espaço necessário abaixo do caractere, bem como algumas diferenças no espaçamento entre linhas. Portanto, espere alguns ajustes nos quadros de texto quando você carregar arquivos antigos em versões mais recentes do Scribus, mesmo que os desenvolvedores tentem minimizar essas diferenças. Observe também que essas diferenças elas são mais prováveis de acontecer se você estiver utilizando versões que não são definidas como estáveis, né? Que são as chamadas versões de desenvolvimento, né? É sempre aconselhável que para um trabalho de produção você utilize sempre a versão estável do programa, que você utilize as versões de desenvolvimento apenas para testar. E aí, se possível, né, você relatar bugs na equipe de desenvolvimento do Scribus, por exemplo, né?
apresentar conselhos para melhoria na interface do usuário, entendeu? As versões de desenvolvimento você só utiliza aí para testar, né? Porque provavelmente aí, né, essas versões, elas podem, né, apresentar, é certo delas apresentarem bugs, porque, como o nome já diz, são versões de desenvolvimento, beleza? Para trabalhos de produção, utilize sempre a versão estável do programa. E se você utiliza, né, o Scribus para um trabalho colaborativo, né, é o ideal que todos os membros da equipe utilizem a mesma versão para você não ter aí problemas de compatibilidade aí de arquivos, beleza? E esse é o outro motivo para permanecer aí, né, conforme eu acabei de mencionar para vocês, com a mesma versão do Scribus enquanto você trabalha em um projeto individual. E por falar nisso, não atualizar sua versão enquanto estiver trabalhando em algo importante. Você ainda poderá fazer o seu trabalho, mas poderá adicionar aí essas correções adicionais, beleza? Bom, galera, então o objetivo dessa breve aula foi esse, falar um pouquinho com vocês sobre a evolução do formato de arquivo e as consequências disso na sua utilização do Scribus para a criação de projetos, beleza? Mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se possível compartilhe a playlist desse curso em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, indique esse curso para um amigo seu que esteja interessado em aprender um software livre, né? Um software de design editorial, mas não tem condições de arcar com ferramentas pagas proprietárias. Indique o Scribus para ele, porque o Scribus é um software livre, gratuito, acessível e extremamente profissional. E claro, indique o nosso curso para ajudar a gente a difundir esse conteúdo para o maior número de pessoas possível, e assim você nos incentiva a produzir cada vez mais conteúdo de valor relativo a softwares livres de design gráfico, beleza? Então, um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.